um atestado hoje, porque eu não sou obrigada a ficar, tá? Com a guerra e o tiroteio que vai acontecer aqui, porque ele deve estar insuportável. Isabelle, eu já cheguei ali no camarim, né? Ele E tá eu já onde? fui Ele é pressionado. o primeiro a chegar. Eu já fui pressionado. Você vai ficar do meu lado. Você vai ficar do meu lado. O negócio vai ser feio. Você tá aqui. fechado comigo ou com ele? Eu já vou A gente tem começar o medo programa te perguntando isso. Olha Com o quem clima, que tu tá olha. Eu tô fechado? intimidado. Eu não vou poder dar minha opinião jornalística. Você tá aqui. se sentindo incensurada? Porque eu não vou brigar com a Minnie nem na Disney, Meu entendeu? Deus do céu! Só que aí tem o Pato Donald ali, que também é muito importante. Se ele ficar dando uma de muito, ele vai virar o Pateta, o Muffy, tá? Sei. O Pato Donald é muito importante em todas as histórias. Mas sabe o que mais me machuca? Meu Deus. É você que veio só pra ver a minha cara. Uma Você palavra. conhece, é o jeito que Uma palavra! Isso me machuca. Quem que tava carregando a cavalaria? Não tá lá é ruim. Mas não perder É bom. melhor ainda. Exatamente. E pior, não perder pro Venê é melhor ainda. Cadê o Venê? Exato. Eu quero ir embora, mas eu tô curiosa pra saber dele. Impossível ele ter arregado. É que pro John Texor, 2025 só começa em abril. Até lá, nada do que acontecer importa. Mas pro torcedor botafoguense, o negócio não tá tão legal assim, não. Ai, meu Deus! Você lembra que eu te falei que eu tava fantasiado de campeão da Supercopa do Brasil? Mas na hora pipocou. Boa tarde! Ficou Boa dando tarde! ai do outro Na verdade, ano. deixa eu corrigir. Tricampeão da Copa do Brasil. Boa tarde, Fernandinha Maia, tá minha de cliente. Tarde. Ele é o rei do freguesa. Brasil. Ele é o quê? Você tem sempre razão. Vem cá! Quem que é sua cliente? Você, Não. minha Quem que freguesinha. é sua freguesa aqui? Peraí, o rei chegou. O rei chegou. Como é que você dança, Fernandinho? Incendeia a torcida do Mengão! Doeu mais do que a derrota ontem, Venê. Escuta isso. Incendeia a torcida do Mengão! Cadê moleque, velho? Eu grito daqui, Bruno, e vocês, Henrique! Bruno! Henrique! Bruno! Henrique! Vocês têm Alexa, eu tenho Alex. Traz aqui. Exatamente. Ai, gente, Opa, deixa eu apagar o fogo. Vai ser de verdade. Apaga o fogo! Para de arregar daqui a pouco. Peraí, mais uma vez, Fernandinha. Eu Eu vou perder meu se companheiro você de queria me trabalho. ferir, parabéns. Eu vou perder minha amiga, eu quero ir embora daqui. Não vou aguentar, Olha falar só, 35 deixa eu falar minutos de sozinho. tudo que você já fez pra mim nesse programa. Isso foi o que mais me machucou. Eu tô fantasiado. Cara, você usa um Fevereiro é o quê? leque. Mês de carnaval. Perfeito. Tô Não, fantasiado outras de coisas. tricampeão da Supercopa do Brasil. Ai, vê se eu tô fazendo certo aqui, Fernandinho. Alguém fecha nisso, gente, por favor. Alguém vira isso meme? Manda pra torcida do Fluminense. Ó, eu não sou dançarino, senão eu estaria no El Chan, tô aqui no SBT. Exatamente. Meu Deus, eu tô apavorada, tá me dando nervoso. Olha, a mão do Vocês usaram todas as minhas coisas. Vocês é muita Não, gente, eu é amo. ele. Pesado. Meu leque. Vocês não. Vocês não. É o meu leque com... Ai, não! Eu não vou tirar, porque eu respeito a instituição do Flamengo. Eu não vou jamais achar daqui. Mas isso não se faz. Isso eu vou tirar com Tchau, educação. Eu vou tirar com educação, porque eu respeito a instituição do Flamengo. Mas vocês botaram... Vocês gritam. botaram no meu leque. Guarda lá que eu jamais mexo com o escudo de ninguém. Eu respeito. Essa te pegou. Vocês usaram o meu leque do fogão. Eu grito Bruno e vocês Henrique. Bruno! Você passou dos seus limites. Ó, olha só. Você usou o meu... Essa
botou meu leque. Pedrosa, vem cá. Você faz o que aqui? Você só obedece ordens. Perfeito. É isso, ué. Eu vou fazer o quê? meu A filho, produção calma. mandou, eu faço, ué. Quer dizer, Bruno Henrique não, rei dos clássicos. Eu esqueci. Eu grito rei e você dos clássicos. Rei! Dos clássicos. Acho que posso tirar, né? Você tá fechado Não. com quem? Não, olha só, eu sou... Você tá fechado com quem? Eu sou pago. fecho contigo. Eu sou pago há 3 anos para analisar futebol. O que eu vou fazer aqui é analisar futebol. Ó, o Pedro Mas é traído, eu hein, tenho que cara? dar a César o que é de César, que é meu lema. O quê? Ele foi bem. Aí eu tô muito de raiva, sério. Ele foi bem. Muita raiva de você. Muita. Sério, cria suas próprias coisas. Caraca, cara. E ele foi bem. E ele trouxe até o óculos que ele usa lá em Caraí. Pra te zoar. Quais são as palhaçadas aqui que tem que botar? Fernandinho, eu fui bem, falando sério. Não, nota 2. Cadê? Tem meme depois. Ah, não acabou. Tô suando, cara. Não acabou. Aí, ó. E a música que não para de tocar, né? Não para de tocar essa música. Ah, parou, gente. Parou. Ai, vocês são ridículos. Pô, cadê o meu leque? Vacilo você isso aqui é fazer aquilo com o ridículo. leque, pô. Não, eu respeitei Olha o escudo. aí, ó. Mas, olha aqui. Eu tô com calor. Você usou o meu leque do fogão. Bota aí. Lê isso aí que eu não vou ler isso aí, não. Não vou ler. Vai, Dele. Olha ele aí, Não, ó. lê você. Vai. Com Não, show não. lá na Ah. frente, com óculos ou sem óculos? Ah, o que você quiser, garoto. Ah, Não tô peraí. falando contigo hoje. Pra ler, tem que fazer assim. Com o show de Bruno Henrique, o Flamengo vence o Botafogo. Peraí, vence não. Amassa o Botafogo e conquista o 3º título da Supercopa Rei. Roda o BT! Joelma fez a abertura oficial da Supercopa Rei no Mangueirão. O show continuou com o Flamengo em forma de pressão para cima do Botafogo. Com menos de 10 minutos, Lucas Halter derrubou Bruno Henrique dentro da área. Pênalti que ele mesmo bateu, fazendo 1-0. A forte chuva que caía em Belém deixou o gramado sem condições. Aí não teve jeito. Jogo paralisado em 1 hora e 15 minutos. Com a drenagem funcionando, o árbitro fez os testes necessários para a continuidade da partida. E logo na volta, o Flamengo mostrou que não tinha esfriado com tanta água. Michael fez passe para Bruno Henrique, que num chute de extrema precisão, acertou o ângulo, sem nenhuma chance de defesa. Golaço, Flamengo 2-0. O Botafogo tentava reagir, mas encontrava dificuldades. E uma das poucas tentativas direto a gol foi este chute de Alex Telles, que bateu no travessão. Enquanto isso, o Flamengo chegava para mais uma bola na rede. Luiz Araújo ganhou na dividida, entrou na grande área e mandou por cima do goleiro John. Gol rubro-negro, 3-0. O campeão brasileiro conseguiu descontar. Rossi rebateu o chute de Arthur, que sobrou para Patrick de Paula marcar o gol de honra do Fogão. Mas no Mangueirão, quase na sua totalidade tomado por flamenguistas, foi mesmo o campeão da Copa do Brasil que comemorou o tri na Supercopa. Em resumo, domínio rubro-negro, sem perder em momento algum o controle do jogo. Como recompensa, título sobre o maior rival, em solo paraense. Sabíamos a dificuldade do jogo, tendo em vista a diferença de aproximadamente 10 dias ou mais de preparação para uma partida importante. E isso ficou evidente. Procuramos fazer o nosso melhor e, infelizmente, hoje talvez não conseguimos ter o rendimento esperado para sair daqui com a vitória. Não existe nada maior do que conquistar um título com o clube que você ama, né, no futebol. Sou flamenguista desde pequeno, poder ter a oportunidade de um dia vestir essa camiseta foi um privilégio muito grande. E hoje poder estar liderando esse grupo de jogadores, me sinto muito orgulhoso. Hoje eu me sinto extremamente orgulhoso e tem um problema porque a gente só quer mais.
Muito bem, tá aí. Boa tarde pra vocês de casa. Depois de muita terapia, eu vim trabalhar hoje. Eu pedi pra algum botafoguense me dar um atestado, mas não consegui, que eu ia meter o atestado hoje. Mas não deu, então eu tô aqui, não é? Vamos encarar a vida e agora vamos falar um pouquinho sério também sobre essa partida, um super clássico, a Supercopa, valeu taça e o Flamengo levantou essa taça. De um lado o Botafogo, que teve um segundo semestre, sobretudo avassalador, intenso. Pro botafoguense foi até estranho assistir a um Botafogo desorganizado e aquela memória tática que ainda sobra também muito nas questões individuais de alguns personagens muito aguerridos, como sempre são, como Barbosa, Gregory, o próprio Alex Telles, que coloca uma bola na trave, mais uma dificuldade ali de conexão com o meio de campo. O Marlon Freitas também fez uma boa partida, mas o Botafogo sofreu, sobretudo porque não tem um treinador, o interino não deu conta do recado para um jogo tão intenso e para um cara tão estrategista do outro lado, que é o Felipe Luiz. Vene Casagrande, eu vou contigo sobre o lado do Flamengo e depois vou com o meu amigo Lucas Pedrosa para analisar o lado do meu fogão e a gente vai debatendo. Gostou do Flamengo, Vene Casagrande? Olha, é impossível, Fernandinha, agora brincadeiras à parte, é impossível chegar aqui e falar pra você que eu não gostei do Flamengo. Sim. Muito pelo contrário, eu gostei de todos os jogadores. E antes, nas duas partidas anteriores a essa, o Flamengo já tinha ido muito bem taticamente, só que alguns jogadores, individualmente falando, não foram muito bem. No caso desse jogo contra o Botafogo, taticamente falando, o time foi perfeito. Individualmente falando, eu não consigo ver ninguém que tenha ido mal na partida, que eu possa chegar aqui e criticar a exibição. Muito pelo contrário. Para mim foi uma partida perfeita do Flamengo diante de um Botafogo que é claro que está passando por um processo de transição, que é claro, começou a preparação depois, mas o que o Flamengo pôde ver da atuação ontem foi algo perfeito. E assim, todos os jogadores, até mesmo aqueles que entraram no decorrer do jogo, como o próprio Luiz Araújo, que fez um golaço após a paçocada do Lucas Alter, mas fez um golaço, ele entrou bem também. O Danilo, nos minutos finais, também entrou bem. Mas eu quero destacar, na sexta-feira, quando eu falei aqui que eu achava que o Flamengo não fosse tomar gol, por que eu acho isso? Porque o setor defensivo do Flamengo está muito bem montado. Não só pela dupla de zaga titular, Léo Ortiz e Léo Pereira, mas a marcação do Flamengo começa desde lá da frente. E também falar do setor ofensivo. Se a gente for parar e analisar o segundo gol do Flamengo, que foi uma finalização linda do Bruno Henrique, foi uma jogada toda trabalhada. E se a gente resgatar o jogo da final da Copa do Brasil na temporada passada, teve um gol muito parecido, com o Gonzalo Plata raspando a cabeça, um jogador recebendo a bola, que no caso foi o Michael, encontrando o Bruno Henrique. Ou seja, isso não é por acaso. É uma jogada extremamente trabalhada pelo técnico Felipe Luiz. Então, taticamente falando, individualmente falando, eu considero essa partida do Flamengo como perfeita. Tá bom, se eu for criticar algo, seria ali o gol que o Flamengo tomou numa bobeada, faltou concentração dos jogadores nos minutos finais, acho que tem que ficar mais ligado, mas assim, de verdade, eu não consigo criticar ninguém, muito pelo contrário. É pro torcedor rubro-negro ficar extremamente otimista com o Flamengo nessa temporada. Ah, ganhou a Supercopa do Brasil, é sinal que tá tudo bem? Não. Se perdesse, era sinal que estava tudo mal? Também não. Mas eu acho que essa exibição mostra pro Flamengo, ou pro torcedor rubro-negro, que o Felipe Luiz, a diretoria do Flamengo, eles estão no caminho certo. Vão conquistar mais títulos durante essa temporada? Só o tempo dirá. Mas, repito, você, torcedor rubro-negro, você pode e deve, tem o dever de ficar extremamente otimista para a temporada 2025, porque eu acho que o Flamengo está seguindo o caminho certo. E não é pra menos, né? E a gente não tem nem falando só dessa conquista, né, Vene? A gente tá falando do trabalho do Felipe Luiz. Todo mundo tá entendendo que ele tem uma qualidade muito como treinador. Isso é sacanagem. Cadê? Ai, Isso gente, é vocês gastaram o tempo de vocês. Vocês gastaram... Não foi a minha produção que fez, foi alguém na internet. Isso é sacanagem. Vocês gastaram o tempo da vida. E é pra bater palma, que é estilo 3D, Não, né? tá bem feito. Tá bem feito. Parabéns. Sério? Hoje o pessoal tá caprichando. Quem fez? Cadê? Eu não deveria, não, mas vamos dar um crédito pra pessoa que gastou o tempo fazendo essa palhaçada? Cadê o cuidado aí? PHD, o nome dele? PHD do Flamengo. Um beijo pra você. Olha, eu cheguei na academia hoje, um beijo lá pro pessoal da Workout, o povo me zoando. Aí o menino, poxa, eu falei, menino, entenda, as pessoas do Rio de Janeiro às vezes não sabem meu nome, mas sabem o meu time. Então eu vou até a padaria, eu chego até o meu carro, qualquer lugar que eu transito Lucas Pedrosa, eu fui zoada.
Fora, obviamente, no meu telefone, que piscou bastante depois desta partida. E com você, Lucas Pedrosa, eu vou olhar ao lado do meu fogão. Que quando a gente chega num confronto desse tamanho, num dos maiores clássicos do Brasil, né? A força que a gente tem aqui no nosso futebol carioca, clubes centenários, a rivalidade entre Botafogo e Flamengo, construída durante tantos anos e fortalecida com os dois times fortes, sobretudo nos 2 últimos anos. E aí, o Lucas Pedrosa, a gente imagina que num confronto desse e aí em final, a gente ia ter um confronto de prancheta, que eu chamo no futebol, ultimamente acontece demais. Mas o Filipe Luís venceu, obviamente, e do lado do Botafogo, um treinador interino, obviamente sem experiência, não tem como a gente culpar o cara, porque, na verdade, ele tá ali porque ele tá precisando retocar aquele espaço que tá vazio. Foi mexer com 80 minutos num time que estava desde o primeiro tempo precisando de um gás, aconteceram falhas e o torcedor esperando um retoque. Ele aconteceu o 6 pelo meia dúzia, né? Que sai o Matheus, entra o Vitinho ainda no segundo tempo. E depois só foi mexer lá para o final do segundo tempo, onde o Botafogo precisava de oxigênio e não recebeu. Então, algumas coisas tiveram como falhas para esse Botafogo na tarde de ontem, hein, Lucas Pedrosa? É isso, Fernanda. Boa tarde a você, boa tarde ao Venê também, a galera de casa. Eu achava que o Botafogo ia impor um pouco mais de dificuldade ao Flamengo. Eu achava que o jogo ia ser um pouco mais disputado. Mas, obviamente, não foi isso que aconteceu. Eu entendi que o Flamengo teve tranquilidade para vencer o Botafogo na partida lá no Belém. O Flamengo fez o que quis, até os 36 minutos estava 3-0 o Flamengo e é uma equipe que praticamente não causou dificuldades à equipe do Flamengo. Isso tem a ver com muita coisa. Isso tem a ver principalmente porque o Flamengo hoje tem um técnico que está desde o ano passado, que deu jeito nesse time no ano passado, que foi campeão da Copa do Brasil e que nessa temporada, até com um time, a formação diferente, utilizando o Bruno Henrique e o Gonzalo Plata como jogadores mais agudos e o Michel também, consegue ter uma equipe até mais veloz do que tinha no ano passado e por isso, por toda a organização, por todo o planejamento que o Filipe Luís traçou de estratégia para o Flamengo, conseguiu vencer o Botafogo. Primeiro ponto que eu não posso deixar de destacar é que o Lucas Halter não tem nível para vestir a camisa do Botafogo. Ele é um jogador que não tem condições de vestir a camisa do Botafogo para o nível de jogos que o Botafogo tem diante de um Flamengo numa Supercopa, diante de uma Libertadores novamente, de um Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, vem Super Mundial aí. O Botafogo já contratou o Jair, ótimo. Mas ontem, se o Baixo estivesse jogando, por exemplo, e eu não consegui entender ainda por que ele não jogou, eu acho que a história do jogo poderia ter sido diferente, porque os 3 gols saem por falhas individuais do Lucas Halter. E isso não é demérito ao Flamengo, que jogou demais, que mereceu demais essa vitória. O Flamengo fez os 3 gols com toda a competência possível. O Bruno Henrique, então, é um cracaço, é um dos maiores craques que a gente viu aí no século XXI dentro do futebol brasileiro. Um cara decisivo e que chama a responsabilidade para si. Mas o Botafogo não pode ficar refém do Lucas Halter. E digo mais, não é de agora, não é porque perdeu essa final, não é por conta disso que eu tô falando. O Botafogo está errado em seu planejamento. Não ter um técnico no dia 3 de fevereiro está errado no planejamento. A temporada pro John Textor pode até começar em abril, mas a temporada de preparação dos seus rivais não começou. O Palmeiras e o Flamengo estão preparados com o técnico contratado desde o ano passado. O Abel Ferreira nem se fala e o Filipe Luís. E o Botafogo não. O Botafogo sofreu, mesmo que as pessoas queiram tentar maquiar isso. A perda de jogadores importantes, um grupo não se faz só com jogadores titulares. Você perde Tietê, Marçal, Eduardo, Luiz Henrique, Thiago Almada e Júnior Santos. Gente, podem até tentar maquiar, mas essa perda é muito significativa pro grupo do Botafogo. Não são só os jogadores que estão dentro de campo. E isso com certeza tem outros nomes que eu não lembrei aqui agora. Então, obviamente, hoje o Botafogo, por mais que ainda tenha um time titular que eu considero muito bom, principalmente com a chegada do Arthur e tudo mais, precisa de um comandante e precisa ter um planejamento esportivo melhor. Repito, eu entendo e concordo com as críticas de John Textor sobre calendário, sobre a dificuldade que você tem de criar um time para ter um calendário de 11 meses, tudo isso é certo. Mas tudo isso também já era sabido. E vai fazer mais de 40 dias que o Botafogo está sem técnico. Então não tem como eu não atrelar a essa perda dessa final, além de todos os méritos do Flamengo, que jogou muito mais, a falta de planejamento do Botafogo. Acho que isso é o fim do mundo? Claro que não. Acho que o Botafogo tem que perder os cabelos por conta disso? Claro que não. Mas perder pro rival nunca vai ser normal, como muita gente tenta tratar. Eu acho que perder não é o problema, porque assim, vou ser bem sincero, eu já imaginava que o Flamengo fosse ganhar justamente por tudo que você mencionou aí. O Flamengo começou bem antes a preparação, tem um treinador que já conhece muito bem o grupo, que estava já no grupo desde a temporada passada, não perdeu os jogadores considerados titulares, pelo contrário, perdeu o Fabrício Bruno, reserva, trouxe uma reposição rápida, o
Danilo, mas eu já esperava essa vitória do Flamengo, mas não dessa maneira. Eu imaginava que o Botafogo fosse imprimir um pouquinho mais de ritmo, dar um pouco mais de dificuldade ao Flamengo. Como fez com o Flu, né? Como fez com o Flu, mas eu acho que o Flu, ele deu essa oportunidade ao Botafogo também. Por exemplo, o Savarino ontem não teve tanto espaço como teve diante do Fluminense. Eu acho que essa queda de produção do jogo do Fluminense para o jogo do Flamengo, do Botafogo no caso, foi muito culpa também da estratégia do Felipe Luiz. Eu acho que foi muito mais mérito do Felipe Luiz, da estratégia dele que ele montou, da atuação dele. Por exemplo, ele deixou o Arrascaeta no banco de reservas. Eu acho que isso foi uma estratégia, não apenas a parte física, foi uma surpresa. Ele surpreendeu. Surpreendeu bastante. Por quê? E deu certo. Deu certo, porque ele estudou o adversário e ele entendeu que dessa maneira seria melhor para encarar o Botafogo. Então, acho que tem muito mais mérito do Flamengo nessa atuação abaixo do nível do Botafogo do que demérito do Botafogo. Eu concordo com Não, você eu que acho que tem tem muito demérito do mérito, mas tem Botafogo. muito Não, demérito tem, também. mas Sabe por quê? Mais mérito do Flamengo, Muito óbvio. é isso, Mas ponto. por quê? Isso tem explicação. Porque um time tem técnico e o outro É não tem, isso. gente. Ô, E Venê, não tem a Mas ver. não é só técnico. Não é só, Não é só mas- técnico. mas é muito A saída de vários jogadores. Concordo. Porque se você olha para o banco de reservas, ele não tem reposição. Você concorda E que- outra, ele perdeu 2 grandes titulares. Sim. Luiz Henrique e Thiago Almada. Você concorda que o Felipe Luiz montou o plano de jogo muito melhor do que o Carlos Leiria? Muito melhor. Muito melhor. Até porque ele começou a preparação Porque antes. ele é um treinador de uma prateleira que o Carlos Leiria, até o momento, com todo respeito ao profissional, isso não é demérito, ele não está. Pra Ele mim, não tem- está. tem um jogador- O Botafogo nunca venceria a final de Libertadores se não tivesse o Arthur Jorge à beira do campo. é porque isso. ele botou o jogo no bolso. Não, mas o eu treinador concordo com hoje, isso. o treinador hoje, ele é decisivo pro que vai acontecer na partida. Não mais do que os jogadores, porque, por exemplo, ninguém vai tirar a qualidade do Bruno Henrique acertando um chute de 3 dedos da forma que ele acertou. Que isso aí é só pra quem é Ou fora a de série. falha também, né? Ou até a própria falha, É. mas o Bruno Henrique tem todos os méritos possíveis, Sim. porque 90% dos atacantes no Brasil dominariam aquela bola ali pra tentar outra jogada. E ele consegue um chute de primeira. Outro mérito aí do Luiz Araújo. Eu acho Isso é um gol difícil pra caramba, Eu tá, acho que gente? o que pesou bastante nesse jogo também foi a parte física. E eu gostaria de mencionar isso porque, para mim, o De La Cruz ele representa muito bem essa evolução física dos jogadores do Flamengo. Gente, o De La Cruz, no segundo semestre, ele sofreu de problema físico o tempo todo. Tanto é que ele mesmo falou sobre isso. Nessa partida, ele jogou muita bola em alta intensidade e ficando até os minutos finais do jogo. Então, acho que a parte física também pesou. Mas E por que pesa. que pesou? Pesa. O Flamengo Porque começou antes da O preparação. Flamengo começou Esse foi o segundo jogo É. apenas do Botafogo com um time titular, E tudo né? bem, porque a temporada do Botafogo Exato. terminou depois. Isso aí Ok. não tem como falar. O ponto é, são 40 dias sem técnico. Eu acho que Isso não é eu normal. acho que a parte do treinador, ela é a que mais pesa. Você traz um recorte importante. O Flamengo tem o mérito dele total e por isso levantou a taça. A qualidade dos jogadores, a qualidade do treinador. Fez uma estratégia, obviamente olhou o comportamento do Botafogo contra o Fluminense, jogou em cima disso. E toda a qualidade que tem o Flamengo. Só que o que aconteceria num caminho natural do futebol, Venê? Você chegou com um jogador com uma estratégia, que foi a do Felipe Luiz. Você leu essa estratégia como o jogador adversário, como seria o Carlos. E você vai tentar sobrepor essa estratégia. Vai tentar fazer também uma para anular aquilo. Isso não foi feito. Eu tô falando de mudanças no Botafogo que foram feitas aos 80 minutos num Botafogo que já tava com o campo com um buraco ali. O Gregory voltando aqui para tentar buscar, porque o Arthur tinha uma clássica saída de bola lá com o John. Sim. Com o John, com o Bastos e com o Barbosa. Ali começava o jogo do Botafogo. Inclusive, quando faziam a pressão lá em cima, atrapalhava muito a saída de bola. E eles, óbvio, com a memória tática, continuaram nesses... Mas não estava dando certo. O Gregory voltava para tentar buscar, mas ficava um buraco ali naquela conexão. Isso era para ter sido retocado? Aí você vem, o problema, primeiro, o treinador não conseguiu retocar. Segundo problema, o banco, que era tão valioso, já não tem mais tantas opções. Então tudo isso vai atrapalhando você ter recurso para você vencer um jogo do tamanho, do calibre desse jogo. Pra ser Entende, sincero, Fernandinho e Pedrosa, eu confesso pra vocês que eu não consigo entender a escalação do Lucas Alter. Um jogador que nem queria estar jogando essa partida, que se pudesse já estaria emprestado ao Vitória, é o Botafogo que não tá liberando. Então pra que colocar um jogador como esse? E eu não tô falando isso por conta das falhas não, tá? Sim. Eu tô falando isso porque não faz o menor sentido no planejamento. Pra mim é erro total de planejamento. E o problema do John Textor na demora do treinador é ainda quem ele vai escolher. Porque eu tô lendo noticiário
anunciaram que ele vai escolher o Tite. Particularmente... Isso é verdade, Vene? Como é que tá essa situação? Você tem informação? Não Eu é sua, tenho- né? não é minha. De quem foi? Por favor, vamos ver aí. Do Você jornal tem? O Dia, Leonardo Bessa. Ele Leonardo foi o primeiro Bessa. a publicar e, de fato, procede essa informação. Agora, não faz o menor sentido o Botafogo ir atrás do Tite agora. Demora tanto para trazer um treinador. Você espera o quê? Que saia da caixinha novamente. Como foi com o Arthur Jorge? Mas tentou, Aí você- né, Vene? Não, tudo bem. Aí tem que Mas entender. tem vários outros treinadores, não tem Você só o tentou, Tite, gente. o John Textor tentou o André Jardine, foi recusado. Era um treinador fora da caixa porque aqui no futebol brasileiro ele não teve tempo para trabalhar e é um cara que é campeoníssimo lá na América do México. Aí tentou o Rafa Benítez, que eu tinha minhas discordâncias, tá? É um treinador que, apesar de ter um currículo maravilhoso, é um currículo gigante, é um treinador que já é de outra geração. Não é da geração atual, ele tá ultrapassado. É o treinador que tá ultrapassado. Aí foi lá no Vasco Matos, parece que não deu em nada. E tinha um outro treinador que era o Tata Martino, que estava no Inter Miami e foi demitido do Inter Miami, do time que tinha Messi, Suárez e tudo mais. Então, assim, o ponto principal, na minha visão, não é sobre a escolha do treinador que está acontecendo agora, mas isso já era para ter sido fechado. Se tinha um Tite como opção, o Tite já tinha que estar sendo conversado há muito tempo. É entendeu? isso, Porque o Botafogo sabe que o Arthur Jorge vai sair do Botafogo há mais de um muito mês, tempo, pô. é isso. Há mais de um mês. E outra coisa, eu também discordo desse negócio da torcida do Botafogo ficar massacrando o Tite como se o Tite fosse um mau treinador. O Tite não é mau treinador. Não é porque ele fez um trabalho ruim no Flamengo que ele é mau treinador. Memória fraca também. O Tite foi o único treinador nos últimos 20 anos que conseguiu fazer a gente ter chances de ganhar uma Copa do Mundo. Tudo bem que é detalhe, acontece e tudo mais. O Tite não é mau treinador. O Tite é campeão de tudo. Não é porque ele fez um trabalho ruim no Flamengo que ele é mau treinador. Mas eu acho que o Você grande... gosta desse Eu nome? gosto do Tite. Mas eu acho que gosto o do grande Tite. problema da torcida do Botafogo em relação ao Tite é a mudança de postura do time. Porque o Arthur Jorge é um treinador Concordo. extremamente ofensivo. Concordo. E o Tite, ele não é ofensivo. E não tô querendo dizer que ele é retranqueiro, não, tá, gente? É um estilo de jogo totalmente diferente. E aí eu vou concordar com o torcedor que critica. Porque se você está acostumado com o estilo de jogo do Arthur Jorge, e a gente pode ver um Tite mais pragmático, vamos utilizar essa E o Luiz palavra... Castro também, né? O DNA Era da bem- equipe muda. Vai mudar Aquele totalmente. papo de que tinha um DNA ofensivo e que isso fazia parte do Botafogo, com o Tite isso não existe também. Não dá pra ficar colocando panos quentes. O E Tite esse não Mancini? Quem é? Mancini? Deixa eu pegar o nome dele, gente. Porque eu E só pra ilustrar o que o Vene falou, Calma aí. olha o banco do Botafogo ontem. Fala comigo. Vitinho, Rafael Lobato, garoto da base, que não é certeza de nada. Entrou Patrick no jogo. de Paula, jogador contestado até mesmo dentro do Carioca, mas pelo menos fez o gol lá. Kaique, Léo Link, aí o Bastos no banco, não sei porque não jogou. Cuiabano, que na minha visão poderia ter tido uma oportunidade, visto como é que estava o jogo. Alan, Newton, Cauê, Danilo Barbosa e Arlen. Dos jogadores do ano passado que a gente pode considerar de bom nível, eu colocaria aí o Danilo Barbosa, o Alan, o Cuiabano, o Bastos eu não vou colocar, que é titular, e o Vitinho, que também é titular Inclusive- teoricamente. Entrou. Vamos Tinha entrado no supor- lugar do Matheus. Vamos supor que o Você Bastos tem não opção- tinha física, Não tem parte opção pra física. mudar o jogo. Você pega o Danilo e põe Danilo na bota vaga. na zaga, não precisaria Sabe botar por o quê? Lucas Você Alves. viu o Lucas já faz um pênalti. Aí você já sabe que é um jogador que a torcida já tem um negócio ali. Eu acho até, e vocês sabem como é que eu sou disso, protege o jogador. Protege, não expõe. Sentiu que ele falhou? Falhou um pouquinho ali na segunda jogada. Sim. Tem muito do Bruno Henrique ali, muito, 70% da jogada, mas tem uns 30% de falha. Eu, como treinador, eu ia dar um tempinho, eu ia tirar. Até pra proteger o jogador, porque ele fica exposto. bota o Imagina Danilo. a cabeça do cara. A principal Quando falha ele, dele... ele falha na terceira, eu fico até assim, falo, caraca. Porque ele mesmo soca o chão. Porque ele deve pensar assim, imagina a cabeça dele. Cara, A principal falha dele foi o pênalti. Pra mim foi Exato. pênalti também. Foi o Exato. pênalti. Porque abre a porque porteira terceira ali. falha era só um... Só fechou o caixão. Um resultado... Roberto Mancini. Também é um treinador que já Fogão foi... Net deu essa notícia já primeiro. foi muito grande e já não é mais tão grande assim. Ele segue a linha, na minha visão, do Rafa Benítez. Já foi muito grande, já foi um ótimo treinador, treinou grandes times na Itália e tudo mais, mas não é mais um treinador de primeira linha. E eu nem acho que o Botafogo vá conseguir um treinador de primeira linha, porque quando eu tô falando primeira linha é Pepe Guardiola, é Klopp, é Mourinho e tudo mais. O Rafa Benítez, por exemplo, já esteve nessa primeira linha. O que eu tô falando é, o Botafogo tentou alguns treinadores, mas pelo visto não vai sair da caixinha. Não vai sair da caixinha. Se fosse pra sair da caixinha, apostava lá no Vasco Matos, como apostou no Arthur Jorge. Não é pelo título, não. Tu me irritou hoje com um grau. Pedrosa, o respeito voltou. Ponto. É isso que não pode acontecer. Ai, gente. Tudo voltou ao normal. E sabe de uma coisa? Sabe como é bom você impor respeito? Ontem, o Bruno Henrique, pra mim, foi o nome do jogo. Bruno correto? Henrique não, por favor, rei dos clássicos. Vê se Ele ele gosta fez de o chamar assim. chororô.
Renê, Vê se a ele temporada fez. é longa. Amigo, olha só. Mas Se ele é fosse ao tão contrário, danado. Não. como é que ela estaria? Aqui, leque, pô. óculos, É isso aí. eu tenho Respeita, momento também. eu não mereci. Tá certo. Agora eu tô respeitando o seu momento. Inclusive, Agora, essa taça quando tem que eu mudar, ganho hein? dele o ano todo, ele fica fingindo, você é minha freguês. Ué, mas eu ganho você o ano inteiro. Ah, não, isso foi... Não é? Não, É o olha mesmo, só, olha verdade só, ou olha mentira? só. Quando é final, é diferente. Entendeu? É diferente, não tem jeito. É diferente. Ah, falar nisso, só pra finalizar. Parabéns aos rubro-negros que foram ao estádio, hein? Fizeram uma bonita festa com direito a mosaico. Fizeram uma linda festa como os jogadores estavam merecendo. Parabéns. E a torcida do Fogão também fez um mosaico bacana. Agora, o que eu recebi de vídeo de que a segurança lá na arquibancada não estava bacana, não tinha divisão entre a torcida do Botafogo e do Flamengo, aí não dá, né, gente? A gente sabe que a segurança é tudo hoje, principalmente dentro da arquibancada. Põe aí na tela. Você pediu e o dono atendeu. Tá pronto.